Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos vendo via YouTube aqui presencialmente, né, online, né? Bom dia a todos e todas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Five Talks, né? O episódio hoje de número 15, né? Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que ainda é pouco explorado, deveria ser muito mais, ter muito mais clareza, que é a importância do posicionamento dos pais na vida dos filhos, né? Estamos vindo aí de uma semana bastante complicada com alguns acontecimentos, inclusive, né, do mau posicionamento dos pais em relação aos filhos. Então, é de extrema importância o que vamos conversar hoje, né? O que significa realmente se posicionar como pai, como mãe, né? Essa presença ativa, intencional, né? E para isso, nós temos hoje Bárbara Adjane, né? Seja bem-vinda, é uma alegria ter você conosco para essa conversa. Tenho certeza que essa conversa vai nos desafiar, né? E vai ajudar muita gente aí que precisa ouvir o que vai ser dito, né? Vamos falar também do posicionamento do cristão em relação a isso. Então, é isso aí. Se acomoda aí, pega um café e vamos lá. Seja bem-vinda, Bárbara. Bom dia, gente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, né? Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando, porque quando a gente abre a boca para falar algo que tem o nome de Deus, a gente precisa ter muito cuidado. Então, é com muito temor, com muito amor, com muito respeito, com muita obediência que eu estou aqui com vocês. E foram dias de oração, dias de pedido ao Senhor sobre o que Deus queria falar conosco nesta manhã, porque se for de nós mesmos, não temos nada para falar, mas que seja do Senhor. E aí eu fiz algum esboço, né, para não deixar de falar e também para tentar trazer o máximo que a gente puder compartilhar nessa manhã. Quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a cada pessoa que está aqui conosco, as pessoas da família, do Five, que Deus abençoe a nossa manhã. Bom dia a todos, é uma alegria estarmos juntos nesse sábado, logo cedo, para falarmos sobre o projeto mais precioso do coração de Deus, a família. Muitas vezes nós pais nos sentimos como se estivéssemos em um mar agitado, tentando equilibrar as ondas das crises dos filhos, as demandas do trabalho e a gestão do lar. Mas hoje eu não vim aqui apenas como uma profissional da educação ou alguém que leu sobre os livros, né, e sobre o tema. Eu vim como uma mãe e esposa que precisou ser trabalhada pelo Espírito Santo no secreto. Aprendi que a nossa casa não muda quando os nossos filhos mudam. Nossa casa muda quando nós nos posicionamos. O posicionamento não é sobre autoritarismo, é sobre identidade, é sobre saber quem somos em Cristo para podermos refletir o seu amor, mesmo quando somos contrariados, mesmo quando o cansaço bate e mesmo quando não parece a palavra mais difícil de ser dita. Nesta manhã, quero compartilhar como Deus me ensinou a sair de cena para o meu esposo brilhar como sacerdote. Como troquei o presente pela presença e como o posicionamento curou a minha história e a dos meus filhos. Que esta manhã seja um divisor nas águas, de águas na vida da sua família e da minha família. Então, quero compartilhar, eu elaborei, separei um material para a gente compartilhar um pouco. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar no chat, que os meninos vão acompanhando. Então, a primeira coisa, gente, instruirmos, né, a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não vai se desviar. Então, quero agradecer a Deus. O meu maior sonho era ter uma família, era ser mãe. Desde criança, eu sempre desejei ser mãe. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, Anderson, a vida do meu primogênito, Rafael, e da minha segundogênita, Bianca. Agradecer a Deus por essa família que ele me concedeu. E eu jamais, né, poderia falar de ser esposa, de ser mãe, sem antes falar do ser filha, né? Eu peço desculpas porque eu me emociono muito quando falo de família, que é algo que, sabe, meu coração arde, é um amor muito grande pelas famílias. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, que foram pessoas que me ensinaram muito, né? Minha mãe sempre teve uma fé em Deus muito grande, ela não era cristã, mas sempre nos ensinou a ter fé em Deus, a acreditar que nós podemos, a não desanimar diante das dificuldades. Quando as pessoas dizem não, nós não devemos desistir, nós devemos ir em busca do sim.
em buscar as oportunidades, acreditar em nosso potencial. Minha mãe sempre ensinou que a família é o maior matrimônio, é um projeto que a gente precisa abraçar a nossa família. Meu pai sempre me ensinou a ser honrosa, a ser honesta, a ser trabalhadora, a ser íntegra. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pais. Né? Se a gente parar para falar, tem muita coisa, não foram só bons momentos. Nós tivemos muitos momentos difíceis, né, com a minha família. Eu, enquanto filha, precisei me posicionar muitas vezes para diálogo com o meu pai, para diálogo com a minha mãe. Então, a gente precisa se posicionar diante de cada situação. Quando você passa por situações de dificuldade, qual é o seu posicionamento? É reclamar? É murmurar? É deixar que as coisas negativas sobreponham as positivas? O que é que você vai ser com aquilo que a vida lhe oportunizou? Então, às vezes, as pessoas passam, né, por situações onde a família está desestruturada. E o que é que a gente vai fazer com essa situação? Então, é fundamental o nosso posicionamento. Então, que a gente possa honrar os nossos pais, honrar a nossa família. A nossa família, ela muitas vezes não é perfeita, mas com certeza a nossa família tem algo muito bom e positivo. E o maior patrimônio que existe na minha família é o amor. Então, a gente precisa aprender a colocar o amor diante das circunstâncias, das situações. Quero agradecer a Deus também pela vida, né, dos meus sogros, os pais do meu esposo. Meu esposo está aí também, na hora que ele quiser falar, ele vai levantar a mãozinha para poder falar. Então, precisamos honrar as nossas raízes. Se hoje nós somos quem somos, se hoje nós temos o que temos, se hoje nós aprendemos o que aprendemos, é porque antes nós tivemos pais que nos direcionaram nos caminhos, que nos posicionaram. Né? A educação ela começa com exemplo, mais do que as regras, os filhos aprendem observando as atitudes. Então, que o Senhor possa nos ajudar a ser exemplo na vida dos nossos filhos e que nós possamos honrar aos nossos pais, porque a palavra do Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Então, acho que o nosso primeiro posicionamento é como filha de Deus, e o nosso segundo posicionamento é como filha dos nossos pais terrenos, que a gente possa honrá-los, mesmo ainda agora na velhice, que a gente possa cuidar dos nossos pais com todo carinho, com todo amor. Nossos pais não são perfeitos, assim como nós também não somos perfeitos, mas Deus nos chamou para a perfeição, né? Somos filhos realmente imperfeitos, mas temos o amor de Deus para poder nos guiar. Então, que haja amor, que haja disciplina, que haja sabedoria em nossa vida. Queremos, então, eu e meu esposo agradecer aos nossos pais por este momento. O posicionamento, né? O despertar da identidade. Então, posicionamento é o exemplo que ensina mais que as palavras. O que os nossos filhos aprendem mais? Com o que falamos ou com o que vivemos? Os filhos olham para a gente e perguntam qual é o caminho, e alguém precisa se posicionar. Nossos filhos precisam saber qual caminho estamos seguindo. A Bíblia mostra que ensinar não é evento, é rotina, no caminho, em casa, o tempo todo. E aí teve um momento da minha vida que nós estávamos no carro, passeando, e minha filha, a caçula, né, Bianca, ela falou para mim, acho que ela tinha uns 7 a 8 anos: mãe, qual é a nossa religião? Então, a partir daí, quando ela falou isso, eu parei assim, meu Deus, o que é que eu estou ensinando para os meus filhos sobre religião? Quando eu falo religião, não é questão só de bandeira de igreja, não é questão de religiosidade, mas da fé, né, da verdadeira fé, do caminho ao qual nós seguimos. Então, esse foi um dos meus primeiros posicionamentos. Os nossos filhos, eles nos ensinam muito. E quando ela parou, que fez essa pergunta, eu prontamente eu decidi, né? Eu falei assim, não, eu preciso, de uma forma transparente e clara, mostrar aos meus filhos qual é o caminho que eu quero seguir, qual é a minha religião, a quem eu escolhi amar, a quem eu escolhi colocar em primeiro lugar na minha vida. Então, é importante estarmos atentos aos nossos exemplos, o que é que a gente está fazendo e o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Então, essa fala da minha filha me ajudou muito. E aí eu percebi, né, a minha responsabilidade enquanto mãe. E aí, naquele momento, eu precisei me posicionar, porque eu precisava ensinar para ela o caminho do Senhor. Não apenas com as palavras, mas com a minha própria vida, com as minhas escolhas, com o meu exemplo dentro de casa. Foi ali que eu entendi que ser mãe é assumir esse papel espiritual, é guiar, orientar e mostrar na prática quem somos e em quem nós cremos, fortalecendo os nossos vínculos, os princípios cristãos para educar filhos e adolescentes com amor e propósito. A fé, a comunicação e o cuidado emocional podem transformar as relações dentro da família. A minha família está longe de ser uma família perfeita.
Eu tinha um sonho de ter uma família e eu achava que a minha família era perfeita. Muitas vezes as pessoas também falavam, Bia, sua família é linda, sua família é perfeita. E quando a gente conhece a Cristo, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos cada vez mais perto da presença de Deus, quando o Espírito Santo começa a habitar em nossa vida, em nós, a luz dele começa a brilhar e a gente começa a enxergar as coisas que existem na nossa família e que precisam ser melhoradas. E é uma melhora constante. E eu quero agradecer já a Deus por quantas coisas ele já fez e o quanto ele ainda fará em nós, através de nós, em nossa família e através da nossa família, em outras famílias que o Senhor tem colocado. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, que fala sobre crises e cura, o amor que constrange. Amar quando somos contrariados. A cura através de Cristo Jesus. Na adolescência, o filho não deixa de amar, ele só não sabe demonstrar. Quando a família se posiciona em Deus, a cura começa dentro de casa. A educação dos filhos começa na transformação dos pais. O posicionamento dos pais influencia o destino dos filhos. Nossa fé pode ser o porto seguro que nossos filhos precisam nas tempestades. Antes de mudar meus filhos, Deus mudou o meu coração. E aí eu aprendi, eu fiz um curso, alcançando o coração do meu adolescente em um determinado momento da minha vida, e eu creio que Deus já estava me preparando para coisas, né, que poderiam surgir. Então, assim, nós que somos pais, mães, nós criamos os nossos filhos desde o momento da gestação. Na verdade, antes da gestação, nós já desejamos ter os nossos filhos, já anseiamos, a gente já começa a ter esse cuidado. Eu mesmo tinha hábito de ouvir músicas tranquilas para poder acalmar enquanto eu estava grávida, alisar a barriga, fazer aquele carinho. Então, assim, o carinho, a demonstração de carinho, de afeto, da maternidade, da paternidade, ela já começa desde a nossa gestação. Então, esse amor a gente consegue transferindo para os nossos filhos. E os nossos filhos, eles vão sendo ensinados. Mas nós temos os filhos, por exemplo, nós temos 2 filhos, Rafael e Bianca, e os filhos não são iguais. Cada um tem o seu jeito, a sua personalidade. E nós devemos amar. Eu tinha um receio quando eu tive um filho, eu tinha medo se quando eu tivesse o segundo filho, eu iria amar tão quanto eu amava o primeiro. Mas o amor de Deus é tão grande que ele coloca amor em nosso coração e a gente consegue sim amar. Às vezes as pessoas falam, o segundo filho é mais tranquilo. Não é mais tranquilo, não. O segundo filho é como se fosse mais um filho, é mais um filho único para amar. E a gente passa também pelos anseios, pelas angústias, preocupações e pelo amor. E os nossos filhos aprendem. Eu quero agradecer a Deus, porque eu aprendi muito. Deus tem trabalhado muito na minha vida. Deus tem me ensinado muito, usando a vida do meu esposo, usando a vida da minha filha, a vida do meu filho, da minha mãe, do meu pai, enfim, da minha família. Então, na família nós somos tratados. Né? Na família nós somos amados. Deus coloca pessoas em nossa família, ao nosso redor. Nossa família a gente não escolhe. É Deus que escolhe em qual família nós vamos pertencer. Então, eu não escolhi quem seriam meus pais, eu não escolhi quem seriam meus filhos, meus irmãos, né? Eu tenho irmãos aos quais eu amo muito. Então, assim, eu não escolhi, foi Deus que escolheu. E se Deus escolheu cada uma dessas pessoas, dos tios, tias, avós, para compor a nossa família, a nossa parentela, é porque Ele tem algo para nos tratar através da vida deles. E eu quero compartilhar, né, nessa fase da adolescência, teve um dia que eu cheguei em casa e a minha filha na adolescência estava falando alguma coisa que eu falei e ela trouxe uma fala que veio assim como uma espada na alma, né? De me contrariando, indo de acordo com o que eu desejava. E aí, naquele momento, eu senti como se ela não estivesse satisfeita em casa, não gostasse de estar conosco. E eu fui um pouco ríspida no falar com ela. Né? E nesse momento, Deus trouxe para a minha vida uma reflexão, que eu tinha participado desse curso e eu já tinha, né, aprendido. Foi esse curso aqui, Alcançando o Coração do Meu Adolescente. Esse curso é da Universidade da Família, de São Paulo, e você trabalha com várias etapas da vida. Você trabalha tem a parte que fala da infância, primeira infância, e depois a questão da adolescência. Então, tem vários ensinamentos para as famílias dentro desse projeto. E aí, quando eu fui ríspida com a minha filha, Deus trouxe ao meu coração. É muito fácil nós amarmos os nossos filhos quando eles estão no centro da nossa vontade, quando eles fazem o que nós queremos, o que nós gostamos, quando os nossos filhos são perfeitos. Porque os meus filhos sempre foram filhos maravilhosos, abençoados, educados, obedientes, amorosos. E aí, em determinados momentos, nós tivemos as nossas crises. Eles passaram por situações de turbulência, situações as quais eu precisei me posicionar enquanto mãe para respeitar, para obedecer,
para entender, para buscar o Senhor, para amar, pedir a Deus que colocasse amor em meu coração. Então, nesse dia eu aprendi que é difícil, às vezes, nós amarmos os nossos filhos quando eles fazem coisas que nós não agradamos. Mas quem somos nós? Se nós fazemos tantas coisas que desagradam a Deus, e mesmo assim Ele continua nos amando, e mesmo assim Ele continua cuidando de cada um de nós. Então, quem somos nós? Né? Que nós possamos ter sabedoria divina para continuar ensinando os nossos filhos, para continuar obedecendo a Deus. E aí tem uma oração, né, nesses momentos, quando os nossos filhos estão passando, né, por situações, o bem maior que nós podemos ter, fazer, oferecer a oração, clamando enquanto eles dormem. É a batalha de joelhos. E antes dessas questões com a minha caçula, eu tive algumas questões, né, meu filho primogênito passou por algumas questões de turbulência na adolescência. E foram questões muito fortes que nós passamos com ele, é o inimigo que tira a vida dele, mas louvado seja Deus que nós soubemos nos unir enquanto pais, enquanto família, buscando ajuda, e nós vimos o trabalhar de Deus. E foi nesse momento onde meu filho, na adolescência, passou por algumas questões que eu me posicionei diante do Senhor. Falei, Deus, a partir de hoje, é o Senhor que vai cuidar da vida do meu filho. O meu filho pertence a ti. E eu comecei a entrar em campanhas, né? Em oração, em concordância. Deus sempre levanta pessoas, então eu tenho pastoras, tenho pastores, tenho irmãs e irmãs em Cristo, tenho mães espirituais, então tem pessoas que me ajudam. Então foi através da que eu consegui passar por dificuldades na minha vida e foi através da oração que meus filhos também foram restaurados para a honra e glória do Senhor. Então, às vezes, os nossos filhos estão passando por situação, às vezes a gente não consegue conversar com eles, mas a gente pode orar, clamar ao Senhor, que Ele vai nos ouvir. A gente pode pedir ajuda, né, para o nosso esposo, para pessoas da família se colocarem diante do Senhor para ajudar os pais. E aí, nesse momento, a gente vai aprendendo, né? Porque na adolescência, às vezes, parece que perdemos os nossos filhos, mas é justamente quando eles mais precisam de nós. Cuidar dos filhos também exige cuidar do nosso próprio coração. Teve um período da adolescência dos meus filhos em que eu senti algo muito difícil de admitir. Eu sentia que eles não me amavam, não confiavam em mim. E isso machuca muito o coração de uma mãe, principalmente como somos mais sensíveis. Se não tivermos cuidado, a gente entristece, se culpa, acha que falhou. Mas foi nesse tempo que eu aprendi que a adolescência não é falta de amor. Muitas vezes é só confusão, insegurança, necessidade de espaço. E mais do que nunca, eles precisavam que eu e meu esposo, né, que os pais permanecessem firmes, presentes em amor. E aí, quando a gente não sente o retorno imediato, a gente continua amando, porque mesmo quando parece que não somos compreendidos, nós estamos sendo, sim, compreendidos por Deus, que nos guarda. E eu quero agradecer a Deus porque o Senhor restaurou a vida do meu filho. Nós tivemos a oportunidade de nos batizarmos juntos. Na época, eu lembro como se fosse hoje, o irmão da igreja. Ele ligou, minha irmã, e posso postar o seu vídeo de batismo com seu filho? Eu nem tinha nada disso de redes sociais, era ainda tão novinha na fé. Eu falei, pode, meu irmão, com certeza. E aí depois ele me deu depoimento, né, ele falando, o testemunho de vocês, o descer nas águas, você e seu filho edificaram muitas vidas. Eu recebi vários depoimentos de pessoas. Então, tudo que passa, gente, tudo que, eu não sei como que vocês estão, né, as pessoas que estão aqui nesse momento conosco, as famílias que estão assistindo, que assistirão também. Eu não sei como é que está a situação de vocês, né, com os filhos, com o esposo, com a família, mas tem um Deus que pode todas as coisas. Então, continue firme, continue crendo, continue com fé, perseverando, porque o nosso Deus, ele é fiel, ele transforma todas as coisas. E no momento que eu passei por cada situação da minha vida, eu não entendia. Mas a forma de posicionar diante do Senhor, como uma mulher que deseja continuar buscando pela sua família, zelando pelos seus filhos, pela sua família, em concordância com a palavra do Senhor, eu vi Deus trabalhando. E hoje eu entendo e agradeço a Deus por cada momento de dificuldade que eu passei. Porque se eu não tivesse passado pelas dificuldades que eu passei, hoje eu não estaria aqui falando para vocês. Hoje eu não estaria aqui servindo ao Senhor. Então, tudo que Deus faz é maravilhoso, é perfeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E aí, falando um pouquinho, né? O sacerdócio do pai e a ajuda eficaz da esposa. Gente, eu achava que eu era submissa, eu achava que eu era obediente ao meu esposo, eu achava, sabe, que eu era aquela mulher tranquila. E quando eu comecei a buscar a palavra, buscar o Senhor, a participar de EBD de casais, a participar de discipulado da igreja, comecei a buscar, me aprofundar, que o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Eu disse, meu Deus, como eu preciso ser transformada, como tem coisas no meu lar que precisam ser mudadas, né? E aí, mais uma vez, a gente precisa tomar atitudes. E meus filhos tinham muito hábito, né? Desde pequenininhos, de me procurar. Mãe, estou precisando disso, mãe, aquilo, mãe, aquilo. E nesse momento eu precisei, quando eu descobri, eu precisei sair de cena, porque às vezes nós mulheres falamos, né? Por que o meu esposo deixa tudo nas minhas costas? Por que que meu esposo não resolve isso? Por que que meus filhos não procuram meu esposo para fazer aquilo? Por que não procura o pai, procura a mãe? E muitas vezes esse posicionamento não é dele, esse posicionamento é nosso. Então, nós mulheres, com a nossa mania, nosso hábito de querer fazer tudo, fazer as coisas, resolver, muitas vezes nós entramos em cena e o nosso esposo fica de lado. E aí eu comecei a me posicionar, e aí eu comecei a futucar literalmente o meu esposo para que ele pudesse aparecer. E às vezes meus filhos vinham me procurar e eu, fale com seu pai, já conversou com seu pai? E aí eu ficava, amor, você precisa fazer isso, você precisa conversar com fulano, você precisa fazer isso, tem tal coisa para resolver. E eu começava a sair de cena para que ele pudesse aparecer. Então nós mulheres temos um papel fundamental em nossa família. Nós precisamos ajudar o nosso esposo a ser o verdadeiro sacerdote do lar. Nós precisamos ser uma coroa de ouro na cabeça dos nossos esposos. Nós precisamos ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Nós precisamos ser ajudadoras dos nossos cônjuges. Quando fala de submissão, não quer dizer humilhação, não quer menosprezar. Submissão, nós temos uma missão em Cristo, nós temos uma missão enquanto família. E o nosso esposo, ele é o líder dessa missão. Ele é o cabeça dessa missão. Deus deu a sabedoria para cada um. A sabedoria ao pai, à mãe, a sabedoria aos filhos, a cada um de nós. E cada um tem o seu papel. Quando a esposa sobrepõe, que faz o papel do pai, quando o pai se omite ao seu papel, quando um filho quer ter um comportamento de pai, quando uma filha quer ter um comportamento do filho, a família gera uma bagunça. Então, que o Senhor possa colocar cada coisa em seu devido lugar, o homem no lugar do homem, a mulher no lugar da mulher e os filhos no lugar dos filhos, porque só assim nós vamos poder viver o sobrenatural de Deus. Só assim nós vamos poder viver o plano perfeito de Deus para as famílias aqui na Terra. E o mundo, gente, está totalmente distorcido, né? São muitas questões de distorção de pensamento, né? De mudança de mentalidade, não de forma positiva, negativa. Existe uma inversão de valores, uma inversão de papéis, uma dificuldade em dizer não, uma dificuldade, uma intolerância à frustração. E a gente precisa trabalhar com isso, primeiro em nós, para depois a gente poder trabalhar no outro. Então, a gente precisa, então, que nós mulheres possamos nos colocar no lugar de esposa e que o nosso esposo coloque. Vocês, pais, meu Deus, eu falo com meu esposo, eu digo, amor, você não tem noção da sua responsabilidade, da importância da sua presença na vida dos seus filhos. E eu vejo isso aqui em casa, né? O quanto minha filha fica feliz quando tem a presença, o aconselhamento, o carinho, o abraço do pai. Eu vejo meu filho quando fica todo orgulhoso, quando o pai se posiciona, quando o pai acolhe. E muitas vezes a gente sai de cena para que eles possam brilhar e para que Deus continue trabalhando em nossas vidas e em nossas famílias. Crianças precisam muito mais de presença do que de presentes. Às vezes as famílias substituem a presença pelo presente. O maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos é a nossa presença. E hoje a gente sabe que não é fácil, diante de tanta correria, trabalho, casa, faculdade, o desejo de galgar condições melhores para as famílias.
A gente sabe das dificuldades, mas a gente não pode deixar a nossa essência. Os nossos filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que o Senhor nos dá. Os nossos filhos são presente de Deus em nossas vidas. Nós somos presente de Deus na vida dos nossos pais. E o que é que a gente está fazendo com isso? Que presente é esse que nós estamos dando? Teve um período da minha vida, eu trabalhava em multinacional, eu viajava muito. E aí, sempre que eu viajava, eu comprava lembranças, eu ia muito para Minas, Rio, São Paulo, lugares onde o custo de vida, as coisas, né? Roupas, brinquedos, eram muito melhores. E eu sempre comprava para trazer para os meus filhos, eu unia o útil ao agradável. Porém, chegou um momento, quando eu chegava em casa, eles já vinham correndo, mas para ver a mala abrir, o que é que tinha de presente? E eu comecei a perceber isso, eu comecei a mudar. Chegava, a mala guardadinha, às vezes o presente estava lá bem escondido, eles abriam até a mala para achar as coisas, às vezes não achavam que estava tão escondidinho, porque eu precisava, eles precisavam entender que o maior presente era a minha presença de chegar, voltar de viagem, em paz e segurança, e não o presente que eu trazia. Então, o que é que a gente está alimentando nos nossos filhos? O que é que a gente está oportunizando para eles de crescimento? Quais são os valores, os princípios que nós estamos colocando na vida deles? Nesse período que eu viajava, meu esposo passava por grandes desafios, com 2 filhos, um menino e uma menina. O menino é muito mais fácil de arrumar, mas a menina, o penteado do cabelo, né, ele deve estar ouvindo aí, deve estar se acabando de dar risada. O penteado do cabelo, então você vai partir o cabelo, pentear e uma chiquinha torta para lá e para cá. Então vai, coloca uma tiara que fica mais agradável, é mais prático, mas são dificuldades que a gente passa. A primeira troca de fralda, eu lembro como se fosse hoje, nosso primeiro filho, quando meu esposo foi trocar. Eu falo, vai trocar a fralda. E aí a dificuldade, o odor, não, vai ter que aprender, é um desafio, vai superar. Então, assim, se eu fosse, não, amor, sai, pode deixar que eu vou trocar a fralda, ele nunca ia aprender, não ia ter essa experiência, esse momento. E ele foi, aprendeu, se desenvolveu. Então, assim é a vida, nós precisamos o tempo todo. Os vínculos são construídos no cotidiano, não em prateleiras. Antes de tentar controlar o comportamento, precisamos conquistar o coração. A adolescência se afasta quando se sente julgado, mas se aproxima quando se sente compreendido. Tem algumas coisas que eu estou falando de adolescência, mas não é só na adolescência. Isso serve para a vida toda. A criança, nós começamos falando, ensine a criança o caminho que deve andar. Então, aqui, quem é pai, mãe, que tem filhos, bebês, que estão gestantes, as pessoas que ainda vão engravidar, vocês já precisam começar a se posicionar. Porque o que nós, por exemplo, hoje eu e meu esposo, nós estamos, o nosso filho mais velho com 25 anos, a nossa filha caçula fez 20. Então, hoje nós estamos colhendo os frutos de tudo que nós semeamos durante a nossa vida com eles e para eles. Hoje, os nossos pais estão colhendo os frutos de tudo que eles plantaram, semearam em nossas vidas. Hoje nós temos um coração grato aos nossos pais. Eu falo nosso porque eu falo por mim, falo por meu esposo, pelos meus irmãos, que eu sei que eles também têm esse coração grato pelos nossos pais, pelos meus cunhados e cunhadas, enfim. Então, que a gente possa ter esse tempo de qualidade em família, de ouvir, de conversar, dialogar. Essa é uma área que na minha família ainda precisa melhorar muito, é a comunicação. Eu falo o tempo todo com meu esposo, precisamos melhorar a nossa comunicação, o diálogo. Converso também com minha filha, precisamos melhorar a comunicação, evitar os ruídos. Hoje a comunicação, se a gente vacilar, são vários ruídos, porque nós falamos uma coisa, às vezes o outro interpreta de forma diferente, às vezes está com a cabecinha ali a mil, não consegue. Assim como existe o ruído de comunicação entre nós, em família, às vezes também existe o ruído de comunicação entre nós e Deus. Como nós estamos diante do Senhor? Estamos próximos dele para ter uma comunicação fluida, sem ruídos, ou nós estamos distante do Senhor, permitindo que várias coisas, né, várias ondas aí de influência nos afastem de Deus? O não que liberta e a autorresponsabilidade, precisamos ter coragem para educar. Então, falando de comunicação, precisamos ter escutativa, empatia, clareza, respeito, tempo de qualidade, diálogo sem julgamentos. Às vezes, os nossos filhos precisam apenas ser ouvidos. Às vezes, eu gosto muito de falar, né? E às vezes, quando eu vou conversar com eles, quando eu ia conversar com eles, às vezes eu falava. Outro dia mesmo eu conversei com meu filho mais velho, Rafa, mamãe fez uma pautinha de algumas coisas que eu queria conversar com você.
bem, mãe, vamos conversar. E aí, nesse momento, eu falei, depois ele eu falei: "E aí, filho? Tudo bem, mãe?" Não falou nada. Eu falei: "Você concorda com as coisas que eu falei?" "Concordo. Algumas coisas eu até também pensei nisso, mas assim." Aí eu falei: "Estou aqui. Eu sei que eu falo demais, mas eu estou aqui. Se você quiser só falar, eu estou aqui só para te ouvir." Que às vezes a gente precisa só ouvir os nossos filhos. Quando eles são grandes, só ouvir, às vezes só abraçar, acolher. Quando eles são crianças, às vezes só determinar um tempinho de brincadeira. A Quando eu tive Rafa, eu tinha mais tempo, porque eu era mais nova, ainda não tinha parado a faculdade, e eu conseguia me dedicar mais para Rafa. Quando Bia chegou, eu tinha que dividir a atenção para Bia e para Rafa. Eu estava em um momento de trabalho, viajando muito, e às vezes eu chegava em casa de noite cansada, aí Bia: "Mama, vamos brincar de pole, as bonequinhas pequenininhas." Meu Deus, quanto brinquedinho pequenininho! "Vamos brincar, contar história." Começava a contar história, daqui a pouco eu dormia. "Mãe, acorda, você está dormindo?" Então, assim, a gente precisa buscar energia, precisa ter esse tempo, mas ela sabia, mesmo eu ali cansada, cochilando, mas ela sabia que eu estava ali me esforçando para estar com ela, para ter um tempo de qualidade com ela. E eu precisei me posicionar nessa situação também. Gente, como meus filhos e meu esposo me ensinou, né? Teve uma vez que eu estava viajando, Bia era pequenininha, ela falou assim: "Eu quero falar." Eu liguei, ela falou: "Não quero falar, não. Eu quero ver, mamãe." Então, ela não queria falar comigo pelo celular, pelo telefone. Ela queria me ver. Então, eu precisei abandonar um trabalho que eu amava para poder cuidar do meu esposo e dos meus filhos. Meu esposo já estava cansado das minhas viagens. Então, às vezes, a gente precisa dizer um não, é o não que vai libertar. É a autorresponsabilidade que nós precisamos assumir. O que é responsabilidade minha? O que é meu? E o que é do outro? Qual é o meu posicionamento e o que é do outro? E a gente precisa praticar isso o tempo todo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todos nós que estamos aqui, nós temos um propósito. Qual é o seu propósito aqui na Terra? Qual é o seu propósito enquanto filho, filha, enquanto pai, mãe, enquanto irmão, irmã, cunhado, cunhada? Qual é o seu papel? E ainda, para trabalhar, para estar aqui com vocês, eu selecionei, né, algumas bibliografias. Aqui fala Educando Filhos com a ajuda de Deus. Precisamos buscar a ajuda do Senhor. Tem outro que a gente trabalhou também, 12 chaves extraordinárias para se comunicar em família. E domingo agora, essa semana, eu recebi esse livro aqui, que fala Quando as Estrelas se Calam. Então, assim, precisamos ouvir os nossos filhos, eles precisam falar, dialogar, porque quando as estrelas se calam, o brilho some, desaparece. O nosso brilho para de irradiar as outras pessoas. E a luz que nós temos não é para nós. Eu estou aqui com a lâmpada. Eu coloquei a lâmpada, ela não vai iluminar para ela. A lâmpada ela está me iluminando para poder aparecer para vocês. E os dons e talentos que Deus coloca em nós, a luz que nós temos não é para nós abençoarmos, iluminarmos a vida de outras pessoas. Tudo que nós investimos, gente, na vida dos nossos filhos, nós vamos colher. Eu lembro perfeitamente quando eu viajava, uma vez eu comprei um teclado para Rafa. Eu e meu esposo, a gente percebeu que desde cedo ele tinha muita aptidão, né? Tem uma parte da nossa família, da minha família, da família do meu esposo, que tem muito dom para arte. E Rafael, ele começou desde pequenininho, gostava muito de música, a gente percebeu. E Rafa tocava, pegava o instrumento, ele começou a se desenvolver, ele gostava. Chegou um momento que, para a honra e glória do Senhor, eu tive a oportunidade de ver o meu filho no altar, adorando ao Senhor, com os dons e talentos da música que o Senhor tinha concedido. E a primeira vez que eu ouvi, eu falei: Senhor, muito obrigada. Porque lá atrás, quando a gente não sabia de nada, quando a gente não tinha conhecimento de nada, o Senhor já estava preparando o futuro dele. Então, quando eu e meu esposo ouvíamos músicas, quando a gente acolhia o nosso filho, quando a gente estimulava um talento dele, Deus já estava preparando. E através do louvor, a gente sabe que o louvor cura, salva, liberta. E quando o Rafa tocava, muitas pessoas falavam comigo: minha irmã, aquele menino, quando toca,
tem algo diferente. Quando ele toca, eu sinto algo diferente. Então, não é dele, isso é dom de Deus. Não é ele que faz, é Deus que faz. Bia agora, para honra e glória do Senhor, está fazendo um intercâmbio. Rafa também, quando passou no vestibular, o curso de inglês, eu digo, Senhor, muito obrigada, porque nós tivemos condições de pagar um curso de inglês para os nossos filhos. Bia quis logo fazer, Rafa no começo não quis, buscamos estratégias para ele fazer. E hoje, para a honra e glória do Senhor, se Bia está fazendo intercâmbio fora do Brasil, é porque ela se preparou, se posicionou, e eu creio que muitas coisas Deus fará através da vida dela. Se Rafa hoje está se desenvolvendo na área de TI, de tecnologia, é porque o Senhor preparou e porque nós investimos na vida deles. Né? Meu esposo, ele é médico veterinário, e esses dias ele falou, estava conversando comigo, nós passamos, né? Às vezes a gente passa por dificuldades, e ele falou, comentou que às vezes ele pensa em desistir, mudar, tinha pensado em fazer outras coisas. Eu falei, amor, você faz isso com tanto carinho, com tanta perfeição. Ainda ontem eu estava conversando com a cliente sobre isso. O amor que ele cuida dos animais, que ele cuida dos donos dos animais, dos clientes, é algo que foi Deus que deu. Então a gente não pode fugir do nosso propósito. Nós não somos perfeitos, mas nós temos tudo de bom que Deus nos deu para compartilhar na vida dos outros. Pais não são chamados para serem perfeitos, mas para serem presentes, firmes e posicionados em Deus. Não é sobre os filhos, é sobre como os pais agem, reagem e se posicionam. Os filhos não aprendem com o que mandamos, aprendem com o que nós somos. O maior legado que deixamos aos nossos filhos é o exemplo de uma vida com Deus. Deus não é perfeição, é intencionalidade. Não somos perfeitos, estamos longe de sermos perfeitos, mas buscamos a cada dia nos aperfeiçoar em Cristo, aprender para que a gente consiga deixar um legado para os nossos filhos. O que a gente deixa para os nossos filhos não são bens materiais. Não é a casa, não é o carro, não é apartamento, não é a clínica, não é a fazenda. Não são bens materiais. O que a gente deixa para os nossos filhos está aqui, ó. E eles vão levar para o resto da vida, onde quer que eles vão. E que seja perpetuado de geração em geração. E que o Senhor possa abençoar a nossa vida e abençoar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, tataranetos. E que o nome do Senhor seja glorificado. Quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que esse tempo de comunhão que nós tivemos aqui, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do amor de Deus para a vida de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido, né, compartilhar com vocês um pouco das experiências da minha vida, da minha família, um pouco do que Deus fez e ainda está fazendo para a glória do Senhor. Eu aprendi muito também, Deus tem falado muito comigo, as coisas não são do meu jeito, nem do meu tempo. As coisas são do jeito de Deus e no tempo do Senhor. Quando eu me converti, eu falei, Senhor, comigo a conversão do meu esposo vai ser rapidinho, porque eu não vou aguentar, porque tudo eu sempre fiz com meu esposo. E aí, quando eu me converti, ele ainda não servia ao Senhor. E passaram-se mais de 10 anos, 15 anos, e eu orando e clamando ao Senhor para que ele pudesse caminhar junto comigo. Porque nós sempre fizemos tudo juntos. A única coisa que falta na minha vida é fazer a obra do Senhor junto com ele. E eu continuo crendo, porque eu sei que no tempo certo Deus vai fazer. Já está fazendo para a glória do Senhor. E não é sobre o meu esposo, é sobre mim. Eu preciso estar preparada para receber esse esposo transformado pelo Senhor. Nós precisamos estar preparados para viver o que Deus tem de maravilhoso. E eu creio que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer na minha vida, na minha família, e na vida de cada família também que está aqui conosco. Meu esposo está aí já todo de pedal. Fala, amor! Bom dia a todos. Eu estou aqui, hoje eu deixei ela sozinha em casa para poder fazer essa apresentação, né? Eu tinha um compromisso com um primo, enfim. Eu só tenho mesmo que agradecer a Deus pela esposa que eu tenho. Como ela, eu sou muito emotivo, não sou de falar, né? Mas eu só tenho que louvar a Deus pela vida dela. Agradecer a mãe, exemplar. Eu não sou muito de falar, vou me perder por aqui. Enfim, eu só tenho realmente que agradecer, abençoar cada vez mais e tentar
ser um esposo melhor, né? Como ela disse, a gente às vezes tenta fazer para o ter, e a gente tem que ser, né? Tem que ser, não como ela citou a questão dos presentes. Eu sempre me sinto um pouco ausente em busca de conseguir prover, né, o sustento da família, correndo para um lado, correndo para o outro, enfim. E ela literalmente segurou a barra toda. Né? Teve a fase dela, que ela viajava e a gente ficava em casa. Como ela citou, estava me acabando de rir aqui, a questão da passadeira no cabelo, que o cabelo nunca ficava bom da menina, e já na escola o pessoal se vira, vai fazer uma xuxa direitinho. Enfim, e essa foi a fase que eu tive que ficar mais em casa. Mas o resto do tempo foi ela. Ela é um exemplo de mãe, de mulher, filha, esposa, enfim. Só tenho que agradecer a Deus. É isso, eu já falei demais. Meu Deus, que aula, hein? Passa de moto para a escola, hein, amor? Você é Pois maluco, é, trazendo esse menino de moto para a escola, né? Ele levava mas meu era filho. era o transporte que a gente tinha e tinha que ser daquele jeito. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de qualidade, por essa aula, né? Desde o dia que eu convidei a Bárbara, demonstrou esse temor ao Senhor, essa excelência. Olha o material que foi preparado, né? Costumamos aqui no Five Homens, tem uma frase, né? Ainda bem que eu acordei, né? Ainda bem que eu acordei. Então, você me fez lembrar de várias situações, né? A família tem a ver com a questão da família biológica, mas também da família adotiva. Eu e minha esposa passamos por alguns processos de adoção, né? E uma das crianças que chegaram, grupos de irmãos, falou o seguinte para mim, né? Foi perguntado para a criança, o que que você é? Ela falou, sou chão. Por que chão? Porque todo mundo pisa em mim, né? Então, realmente os valores, como você disse, são totalmente distorcidos, né? Valores que antes eram o padrão, agora existe um outro padrão, né? Existe um genocídio cultural, um posicionamento errado dos pais, né? E aproveitando, Bárbara, quais são os maiores erros que você observa nos dias de hoje, né, desses pais em relação a esse posicionamento? Rodrigo, atualmente eu comecei a trabalhar muito nova, né? E eu tive os pais presentes, entre aspas, e ausentes, né, em outras questões. E atualmente eu trabalho em escola, trabalho há mais de 10 anos em escola, e assim, sempre amei, amo família, amo criança, gosto de conversar, e assim, eu atendo muitas famílias. E eu percebo que a maior falha é o posicionamento dos pais. Inclusive, quando eu fiz o curso o tempo inteiro ele falava, não é sobre os filhos, são os pais. Tudo que a gente vinha, toda a situação que a gente trazia, como se fosse o filho que está fazendo errado, quando a gente parar para observar, é a postura dos pais. Então, os pais são exemplos. E, assim, se a criança não tem o pai ou a mãe, precisa ter alguém, uma figura paterna, materna, uma figura masculina, uma figura feminina, alguém que aquela criança possa se espelhar. Quando a gente está falando aqui de família, por exemplo, meus pais tiveram vários erros, tem vários erros no casamento dos meus pais que eu não quero para minha vida. Tem erros no casamento do meu sogro e da minha sogra que eu também não quero para minha vida. Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel, nosso posicionamento, o que, é que a gente vai ensinar. Então, as crianças, os adolescentes, eles precisam se posicionar. Por exemplo, eu não tenho um exemplo, isso que você trouxe, essa criança que falou, eu sou o chão que as pessoas pisam. Mas você pode ser um chão brilhante, você pode, ao invés de ser o chão que as pessoas pisam no sentido negativo, quando você falou, eu vi um sentido negativo, mas depois Deus trouxe o sentido positivo, você é o chão, você é o alicerce, você é o suporte, se você é o chão, você é algo precioso, porque a pessoa está pisando em você, e você está sustentando as pessoas. Então, o chão que você é, que as pessoas pisam, você não é menor do que elas. Muito pelo contrário, você é mais forte que elas. Porque elas estão pisando em você, é porque você é forte.
e pode suportar. Então, o maior erro hoje que eu percebo, ao meu ver, e o que eu acompanho e o que eu estudo também, é a inversão de valores, é a ausência do adulto de não se posicionar como adulto, querer se igualar aos filhos, não dizer não, porque não quer frustrar, porque não quer lidar com choro, porque não quer lidar com insatisfação, não quer ter o trabalho de parar. É muito mais fácil você pegar o celular e entregar para o seu filho do que você parar para poder conversar, pegar um jogo de tabuleiro para poder se dedicar, ter um tempo. É muito mais fácil você deixar seu filho de lado do que você parar para ensinar a ler a palavra, por exemplo. É muito mais fácil você pegar seu filho, deixar lá na EBD, é muito mais fácil pegar seu filho e colocar lá na escola e transferir uma responsabilidade que é de pai e de mãe. Escola existe, igreja existe, mas o primeiro ambiente social é a família. A escola é formada por famílias, a igreja é formada por famílias, mas a primeira instituição social, além de ser o projeto de Deus maravilhoso, a primeira instituição social é a família. O primeiro grupo social que a criança se desenvolve, de onde ela recebe os estímulos, é a família. Quando eu falo família, não só a família biológica, o ambiente ao qual a criança está inserida. Então, a gente vê hoje muitas coisas que as crianças estão passando pela falta de posicionamento dos adultos. Então, parabéns, Rodrigo, pela sua atitude. Esse livro que eu mostrei é de uma irmã que ela tem um abrigo, um orfanato, né? Então, se nós precisamos nos posicionar, quando vem uma amiga de minha filha, do meu filho, para minha casa, o que que eu ensino para eles? O que que eu passo para eles para ajudar? Qual é o exemplo que eu estou transferindo, né? Então, eu penso que é É, posicionamento mesmo. perfeito. Numa das conversas, foi nos perguntado o seguinte, em relação à família, né? Sendo biológica ou adotiva, né? Se uma criança chegar para você e falar, um menino falar, eu quero vestir um vestido, ou a menina, né, eu quero me vestir como homem, ou a criança falar o seguinte, eu quero fazer uma operação e trocar de sexo. Como é que você se posiciona? Então fica uma reflexão a todos e todas que nos veem, seja aqui ou pelo YouTube, né? Quais são os nossos valores, né? Qual é o nosso posicionamento, né? E principalmente para o cristão, né? Se realmente estamos seguindo a palavra de Deus, né? Daiane, eu acho que quer fazer uma pergunta, depois o Douglas. Eu deixo a palavra para Douglas, depois eu falo. Pode falar, Douglas, primeiro. Primeiramente, bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Excelente conteúdo. A pergunta que eu vou fazer: cadê o seu livro, Bárbara? Você apresentou um monte de livros aí. O sucesso É aí. verdade, né? Tem que escrever. Você viu o Cadê? material que ela fez, Douglas? Meu Eu Deus. achei que fosse um e-book, né? Ó, já vai uma dica, né? Nada meu, não foi nada meu, gente, foi tudo de Deus. Eu o tempo todo mandando mensagem, Rodrigo, ora por mim, Rodrigo, ora por mim. Rodrigo... Quando ele perguntava alguma coisa, eu me tremia, ora, ora. E foram vários dias pedindo a direção do Senhor, e Deus foi me dando cada dia, cada momento, uma palavra, o que é que eu ia colocar, foi trazendo à minha mente as coisas que ele queria que fossem compartilhadas hoje aqui. Então, nada que tenha aqui foi meu, tudo veio de E Deus. olha Deus falando de novo aí, né, Bárbara? Agora sou livre, hein? Ó. Pois é, né? O Five, nós mulheres do Five estamos lançando. Nosso livro está no forninho aí. É um livro compartilhado, né? Nós temos várias mulheres do Five que são coautoras, para a honra e glória do Senhor. Eu, minha irmã e muitas das meninas que estão aqui estão participando também. São os desafios que o Five tem nos proporcionado também, viu, gente? Rafa e Bia também, se quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, meus filhos, porque eu Mas, dou permissão a eles, porque o meu testemunho depende deles. Eu falei, eu não quero expor meus filhos, nem expor meu esposo, mas eu preciso falar deles, porque eu aprendi através deles. eu tenho uma pergunta para a Bárbara, Rodrigo. Bárbara, houve algum momento nessa sua trajetória, eu não sei, né, quantos anos os seus filhos têm, mas isso não vem ao caso, mas até hoje, né? Existiu alguma vez no caminho, né? Existiu algo no percurso que você sentiu que alguma coisa estava saindo fora dos trilhos da sua criação ali, né? Dos seus filhos, e que deu tempo de você contornar e colocá-los eles novamente nos trilhos?
Sim, Douglas, não só um, como vários, né? O primeiro foi com Bia, que Rafa é mais velho que Bia, 6 aninhos. Então, como Rafa foi o primeiro filho, eu tinha mais tempo de estar com ele. Quando Bia chegou, eu precisei dividir. Então, foi quando eu percebi a necessidade da minha presença por conta das viagens. Então, foi o primeiro posicionamento que eu comecei a perceber que eu estava deixando um pouco de lado o meu casamento e meus filhos por conta das viagens de trabalho. E precisei, foi a primeira. Tem alguma coisa que é errado. Para a honra e glória do Senhor, pastora Janice está aqui conosco. Ela foi uma mulher que Deus colocou para me ajudar a cuidar dos meus filhos. Ela começou conosco como babá, mas ela se tornou uma pastora e nossa mãe espiritual, não só minha, mas como da minha família, né? Foi uma mulher de Deus que Deus levantou. Então, lá no fundo, quando minha vizinha, minha mãe, meus sogros direcionaram para a gente tê-la conosco, quando nós superamos vários desafios juntas da desobediência, enquanto ainda não servia ao Senhor, Deus já sabia que é porque ela estaria. Então, o primeiro momento que eu senti que eu estava errada foi nesse momento. Eu estava ausente de casa, meu esposo assumindo um papel dele e o meu papel, e meus filhos sentindo a minha ausência no ambiente. Porque, assim, para educar à distância, mesmo distante eu ligava, eu pedi, elas, Jane tirava foto, mandava vídeo dos meninos, vários momentos assim, ela tirava a foto e depois eu não, mandava corrigindo, gente. Ela não mandava, ela tirava, deixava na máquina, e quando eu chegava, imprimia, revelava a máquina para depois ver a foto. Mas, assim, isso de tirar era depois, no momento de fazer as atividades. Então, assim, vários momentos, eu mesmo distante, eu pedia, já fez atividade? Deixa aí, depois eu quero ver, quando eu voltar eu vou olhar, teve dúvida de tarefa, me liga que eu vou tentar ajudar. Então, assim, mesmo distante, eu procurava estar presente, mas eles precisavam da minha presença, então precisei largar para estar com eles. Quando os filhos, Rafa também, quando foi a transição da infância para a adolescência, Rafa sempre foi aquele menino que todo mundo olha e diz assim, que menino perfeito, eu quero meu filho assim. Todas as pessoas da família, as pessoas de escola, notas excelentes, comportamento, tudo. Mas na transição da infância para a adolescência, Rafa passou por dificuldades e a gente precisa estar atento. Né? Teve um momentinho que teve uma queda de nota, que eu precisei me posicionar, apesar da escola dizer, não, está tudo bem, ele é ótimo, mas a gente precisa estar atenta. A minha filha, Bianca, teve um período de transição também do 9º ano para o ensino médio, que você tem que parar e ver o que é que eu, enquanto pai e mãe, posso ajudar. Eu não consigo estar em casa com eles, acompanhando e ajudando, mas o que é que eu posso fazer para suprir isso? Né? E aí, nesse momento também de Rafa, quando teve essa mudança, eu comecei a perceber que eu estava meio no caminho errado, que foi justamente com Rafa, foi a situação, eu saí de cena para que o meu esposo pudesse entrar, porque nesse momento ele não precisava de uma figura masculina, porque na transição da infância para a adolescência tem a questão, né, da autoafirmação, da crise de identidade, da turbulência dos hormônios de comportamento, de tudo. Então, nesse momento, meu filho não precisava de uma mãe para dar ordem nele, uma mãe que pudesse querer ser autoritária ou falar de uma forma, ou super proteger, ele precisava voar, ele precisava se desenvolver, viver os momentos dele. Então, nesse momento, foi um momento também que eu percebi que eu estava errada. Então, eu precisei sair de cena para meu esposo entrar em ação e conseguir se aproximar do meu filho e aconselhar como pai, como homem, e eu, não como eu, como mulher. Apesar das vezes doer um pouquinho, às vezes a gente chora. Recentemente tivemos uma outra situação também. Essa camisa foi de uma viagem que nós fizemos em família. E Deus preparou essa viagem para tratar muitas coisas em nossa família. Foram mais de 10 pessoas. E Deus preparou essa viagem para tratar muita coisa em nossa família. Nesse momento dessa viagem, eu também precisei sair de cena para meu esposo entrar em cena. Apesar de ficar com o coração ali sofrendo, oh meu Deus, não confia em mim, não conversa comigo, não desabafa comigo. Mas eu precisei sair para meu esposo entrar, porque eu não ia fazer o papel dele, eu não ia conseguir o sucesso. Então, assim, a gente precisa estar atento, né? A saber o momento de estar e o de sair. Há um tempo certo para todas as coisas. A palavra do Senhor já diz, tempo de falar e tempo de calar, tempo de rir e de chorar. E a gente precisa estar atento a isso. E o posicionamento, assim, de todos maior, que é onde, na verdade, dá e fala também muito, minha irmã. Quando a gente conhece a Deus, eu queria ter tido a oportunidade de ensinar aos meus filhos o caminho do Senhor desde sempre. Mas quando eu me converti por eles e através deles. Né? Então, assim, é uma coisa que isso não é uma falha minha, mas que eu procuro corrigir, que é tentar voltar a ensinar aos meus filhos o caminho do Senhor, a ler a palavra,
né? Isso é um desejo que eu tenho que eu não pude fazer antes, né? Porque eu ainda não conhecia Cristo como eu conheço hoje. Muito Obrigado, bom. Dayana, quer falar agora? Isso que Bia fala de posicionamento dos pais é muito importante, porque se hoje a gente conhece a palavra, conhece a Deus, é porque a gente viu muito manhã se posicionando, né? Lendo ali a Bíblia. Os meus filhos, minha mãe teve a oportunidade de morar comigo. E Binha e Anderson, eles não acolheram só os filhos, Stephanie até colocou aí no chat. Quantas pessoas passaram na casa deles e eles acolheram, né? Então, assim, eu fui a filha mais velha deles. Binha, ela quebrou paradigmas. Ela foi a primeira da minha geração a sair de casa para poder buscar algo melhor. E através da vida dela, outras pessoas vieram. E eu tive a oportunidade durante anos morar com Binha e Anderson, e eles têm meus filhos como netos. E eu me posicionei através da vida de Binha, porque eu vi ela passava, ela não desistia, ela passava para buscar os meus filhos para ir para a igreja. E quando o Rafael tocava, o meu filho mais velho, eu tenho dois, o Cezinho e o Cauã, Cezinha botava o violão debaixo do braço e dizia que ia para a igreja tocar com o Rafa. E quando eu vi meu filho saindo de casa, eu falei, meu Deus, meu filho está indo para a igreja, eu vou ficar parada? Eu vou me posicionar. E através da vida dele, eu me posicionei e eu me converti. E Bia e Anderson foram, assim, bênçãos na minha vida, porque eu falo que quando ele casou com Bia, ele trouxe a família dela toda junto. E ele me acolheu dentro de casa como filha. Esse posicionamento que Bia fala, eu sou muito grata. E ele pôde viver muitos momentos com os meus filhos, que ele não conseguiu viver com os filhos dele. E eles criaram os meus filhos como netos. Então eu tenho muito respeito, muito amor pela vida de Bia e de Anderson. Eu saí da casa deles quando eu fui casar com o meu atual esposo. E quantos momentos. Eu lembro a primeira vez que Bia me viu com o Anderson lá embaixo. Viu o César e falou, Dai, vem cá. Quem é esse menino que está aí embaixo com você? Chama ele para subir. A gente quer conhecer ele. Então, eles ali atrás já estavam sendo treinados para a vida de Rafa e Bia. E quando Bia fala de Jane, quantas vezes, né, Bia? Manhã no interior, e Jane passava por situações com a gente de aconselhamento. Eu falei com ela que eu já promovi ela, ela não é mais mãe da fé, ela é mentora espiritual. Porque quantas coisas nós passamos juntos. Então, a gente precisa realmente se posicionar. Porque o nosso posicionamento é que vai mudar tudo. Então, eu não poderia deixar de agradecer, de dizer quantas vezes ela foi meu exemplo de mãe, de esposa, né? Quantas vezes eu tive ela como dizer assim, não. E hoje eu me vejo, né? Quantas vezes ela me ensinou que eu falo, meu Deus, é igualzinho. E às vezes me posiciono igualzinho. Ela me ensinou. Então, eu morei mais de 10 anos, né, Binha? Com ela. Então, boa parte da minha fase da educação foi com ela. E eu falo, quando nos mudamos para Santos, eu falo, minha mãe, eu te amo. Mas eu senti mais falta de minha irmã do que de qualquer outra pessoa na minha vida. E eu amo meu irmão, Wagner está aqui, amo o João. Mas eu fui criada como filha por Binha. Então é diferente. Então eu queria agradecer. E essa excelência, Rodrigo, que você viu aí de apresentação, ela só faz tudo com muita excelência. Ela faz tudo com muita perfeição. E essa busca pelo Senhor não podia ser diferente. Ela busca o Senhor em perfeição, em dedicação, em amor. Então, essa é a Bárbara. Essa é a Bárbara que busca a perfeição. Essa é a Bárbara que é o alicerce, muitas vezes, da família dela e do marido dela. Então, eu queria louvar a Deus. Coca, eu te amo. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por você ter me acolhido na tua casa. Eu louvo a Deus por você ter me acolhido a minha família. Porque, através da vida deles, eu pude viver hoje o que eu estou vivendo pelas bênçãos de Deus.
O papel do esposo é muito importante. Se ele não tivesse acolhido a família de Bárbara, hoje nós não estaríamos aqui para dar testemunho de tudo que nós vivemos. Então, é importante demais, gente, o posicionamento do marido. Vocês não têm noção. Não é sobre a esposa, é sobre o posicionamento do marido. Então, que Deus abençoe. Meu Deus. Pastora Janice, sempre sorridente, não te conheço, mas sorrindo. Quer falar alguma coisa aí? Tá mutado aí, tá no mudo. Clica no microfone, não? Ela tá falando que ela não sabe, o Rodrigo. Ah, tá bom, perfeito. É porque sempre que ela participa com alguém. Ah, perfeito. Tem alguém mais que queira dar uma palavra para Bárbara? Tem minha mãe. Ela acabou de acordar, mas ela não conseguiu. Mas Perfeito. Graziele? Bom dia. Tá dando Bom pra dia, ouvir? Grazi. Sim, Grazi. Bárbara, você falou que teve um tempo, né, que você precisou sair da empresa que você trabalhava e que você precisou tirar esse tempo mesmo para estar com a sua família. E eu queria te fazer uma pergunta. Nós sabemos que cada uma de nós, né, mulheres, homens, cada um tem o seu propósito. E eu sinto que às vezes tem algumas mulheres, algumas mães que sentem a necessidade de estar em casa, cuidando da família, cuidando dos seus filhos, mas hoje nós temos uma pressão muito grande, sabe? Sobre não trazer dinheiro para dentro de casa. Às vezes a sociedade tem a sensação de que se você não traz dinheiro, você não tem valor. E nós sabemos, né, como Débora foi uma das juízas levantadas por Deus naquele tempo, e ela estava, assim, fora de casa, né, trabalhando fora, e foi chamada para esse tempo com esse propósito, mas nós também temos Jael, né, que matou o inimigo dentro da tenda dela. Então, assim, o que você diria para as mulheres que hoje sentem que querem estar dentro de casa, querem cuidar da família, mas sentem essa pressão, sabe? De essa pressão mesmo da como, poxa, você não trabalha fora, sabe? Então, assim, o que você diria para essas mulheres que querem estar em casa, mas que ficam, às vezes, aí confusas, né? Grazi, você tocou em um ponto aí tão profundo que você nem imagina. Minha mãe criou a gente para ser independente. Minha mãe sempre falava que tem que. Eu sou do interior, né? E o interior fala que tem que estudar. Minha mãe sempre falou, tem que estudar, estudar, estudar. Eu passei a minha vida toda, morava em uma cidade, estudava em outra cidade. Minha irmã também passou por isso, porque minha mãe sempre, meus pais sempre buscaram investir na educação. E tem que estudar, se formar, para depois pensar em casar e ter filhos, porque tem que ser independente do marido, tem que ter seu dinheiro, suas coisas. Isso é o que também a gente vê isso. Por sua vez, minha mãe também sempre me trouxe isso desse cuidado com a família. E o que você trouxe aí, Grazi, esse sempre foi o meu sonho. Meu sonho, sem quando as pessoas falam, porque mulher que faz. Meu sonho sempre foi, eu falo, se eu pudesse, eu largava tudo para ficar em casa cuidando dos meus filhos quando eles eram menores, quando eles eram pequenos. Se eu pudesse, eu faria, né? Fazer isso. Então, assim, se alguma mulher tem condição de estar em casa com seus filhos, esteja, porque a sua presença é insubstituível. E eu tenho uma dificuldade, esqueci de falar quando o Douglas trouxe, uma das dificuldades maiores que eu tive também na educação dos meus filhos foi essa, porque você não está ali o tempo todo para ir educando, ensinando nos mínimos detalhes. Você tem aquele momento que você está junto à noite para corrigir, para orientar, final de semana, às vezes não corre no horário do almoço, mas a gente não tem o tempo de estar integral. Então, acho que quando você está de forma integral, ali presente, participando, você consegue educar melhor, orientar, acompanhar. Lógico que não adianta você largar o trabalho, ficar em casa para cuidar dos filhos, da casa, da família, e ficar como se fosse Marta, né? Marta e Maria. Por que ninguém me ajuda? Porque eu estou aqui insatisfeita, reclamando. Então, se você, isso é um desejo do seu coração, que você sente, está em comum acordo com o seu esposo, e você pode estar em casa cuidando dos seus filhos, não perca essa oportunidade. Eu assisti um vídeo uma vez que ele pergunta qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Esse vídeo me emociona muito. Ele é curto, eu já usei ele até em trabalho e em faculdade. E ele vem trazendo, aí vem uma pessoa e fala um exemplo, contador, eu sou contador, não sei o quê. Aí ele
fala do seu posicionamento. E por último, chega uma mulher e ela fala assim: Deus, eu não cumpri o teu chamado. Eu não fiz nada que o Senhor queria. Eu não saí para isso, eu não saí para aquilo, eu não saí para aquilo. Eu fiquei em casa cuidando do meu esposo, dos meus 2 filhos. E aí Deus fala para ela: serva boa e fiel. Esse é o seu chamado. Você foi chamada para estar em casa cuidando do seu esposo e dos seus 2 filhos. Por quê? Através desses 2 filhos, eu vou alcançar milhares de pessoas, milhares de gerações. Então, esse é o teu chamado. Então, a gente tem que buscar saber qual é o chamado do Senhor. Isso que você trouxe, Grazi, para mim, eu também tenho isso. Eu sempre trabalhei, busquei ajudar meu esposo, né? Chegou o momento que já tivemos momentos onde eu ganhava melhor. Nessa época que eu trabalhava, tinha ticket, plano de saúde, muito luxo, muita coisa. E depois Deus me tirou dessa posição, me colocou para receber menos, para que meu esposo pudesse receber muito mais. E hoje eu brinco com ele, às vezes, quando ele fala, né, a respeito do meu salário, eu digo: amor, Deus está te honrando, você não está entendendo, porque Deus não vai me colocar para ganhar muito mais, porque é você que Deus está abençoando e prosperando, porque Ele abençoando e prosperando você, está abençoando e prosperando a mim. Então, a gente tem que ter cuidado com essa inversão de valores, da mulher ser independente, a mulher moderna que sai para trabalhar, que faz tudo, e a que fica em casa está errada. Não, qual é o seu chamado? Tem que ter cuidado, tem que estar alinhado com essa vontade do Senhor. Então, que Deus dê sabedoria para que cada esposa. Lógico que você não vai deixar seu esposo trabalhar sozinho, sem condição de suprir, porque a palavra do Senhor diz que é melhor que sejamos 2, porque se um cair, o outro levanta. Então, é isso que você trouxe aí, é fundamental, e a gente precisa, sim, desse posicionamento, desse cuidado, né, dessa orientação. Muito bom. Stephanie Costa. Bom dia, paz do Senhor a todo mundo. Paz, Té. Eu não vou falar muito, não, senão eu vou chorar. Mas eu fui criada pela minha avó, né, que eu chamo de mãe, que é a mãe de tia Binha e de tia Bárbara, né, e de tio Vaguinho que tá aqui, e do meu pai. E toda a minha vida, né, e inclusive no momento ali que meus pais se separaram, eu sempre tive a referência, né, de mãe, de mulher, de vó e tudo da minha avó, né, que me criou com muito amor, graças a Deus. A mulher que eu sou hoje, eu agradeço muito por ter sido criada por ela. Não que meus pais não estiveram presentes, que moravam muito perto e estavam, mas logo depois, quando eu fui crescendo ali, que eu ia muito para casa da minha tia, que era ela é minha madrinha, e aí, inclusive, quando meus pais engravidaram de mim, ela que fez todo o meu enxoval, tudo que eu, né, tive quando eu era pequena, era ela, tio Anderson, que sempre estiveram ali presentes também nessa parte de financeira. Então, todas as minhas férias eu ia para lá. E quando eu fui crescendo e tendo oportunidade de entender, né, sobre a vida, sobre as coisas, eu sempre tive eles como referência, né, de pais, de mulher, de família, a criação dos meninos de Rafa, de Bia. Eu sempre tive muito orgulho de ver o que eles faziam na vida dos meninos. Eu passei por várias coisas na minha vida e todas as vezes todas as dificuldades que eu passei, eles sempre, 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 sempre estavam presentes. Depois tinha a Dai e César, né, que a gente chama todo mundo, ele é Dindo de todo mundo chama ele de Dindo. Então, assim, eu louvo e agradeço, né, pela vida das minhas tias. Hoje, passando de novo por uma dificuldade muito grande que algumas pessoas aqui têm consciência, né, têm conhecimento. Elas estão ali comigo, não largam a minha mão. Outro dia, eu postei um vídeo sem querer na internet, no Instagram, mas foi totalmente intencional, não foi por querer mesmo, assim.
Tio Anderson viu, ele não me mandou, ele poderia ter me mandado, porque ele tem essa liberdade, ele sabe disso. Aí ele mandou para a Tia Bia me mandou. Se ela não tivesse me mandado, eu não teria visto, e o meu Instagram todo teria visto, ia ser um rebuliço. E aí logo eu apaguei, pedi desculpa para ela, falei para ela que não foi intencional, foi sem querer. E assim, eu louvo mesmo e agradeço pela vida deles. Dia dos Pais, Dia das Mães, eu não esqueço deles. Sempre mando mensagens específicas para eles, porque eu sinto que parte da minha criação, além da minha avó, eu devo muito a eles. Minha filha, né, tem muito, muito, muito apreço pela vida deles, assim, amo a vida deles. O meu filho, mesmo que distante, a gente aqui em BH, eles lá na Bahia, Tia Dai lá em Santos, é doido por eles também. E assim, fala o tempo inteiro, né, mãe? Vamos embora para Bahia para ficar perto da minha tia? Vamos embora para Bahia para ficar perto da minha avó? Então, assim, eu louvo e agradeço pela vida deles, né? Se hoje eu sou quem sou, Tia Bia, né, formada em psicologia, ela sabe disso. A gente tem 50%, 25% de cada pessoa. E ela tem 25% da minha criação e na minha vida. Então, eu amo vocês, amo o tio Anderson, amo tia Bia, amo demais a vida de Rafa, amo demais a vida de Bia, sou muito grata pela família que Deus me deu, né? E amo muito, muito, muito a vida da minha avó, que é minha mãe também. E, por fim, a vida de Jane, né? Que sempre esteve conosco ali quando eu ia passar as férias. Jane era quem estava ali também. Às vezes Tia Bia não estava, às vezes o Anderson não estava, mas Jane estava presente. Então era meio que a nossa mãe. A gente tinha muito respeito, como ela sempre foi muito grandona e às vezes falava grosso, e a gente falava assim, não, Jane vai brigar. Eu e meu irmão, a gente falava, não pode fazer isso não, senão Jane vai brigar com a gente. Então, assim, eu sou muito agradecida pela vida deles. Então, tia, eu te amo muito. Tio Anderson, eu te amo muito. Vocês são exemplo não só para minha geração, não só para mim e para meus irmãos. Meu irmão tem meu tio como pai. Não só para mim e para meus irmãos, mas para os que estão vindo agora também. Todos são apaixonados por vocês. E é isso. Nós te amamos e muito, muito obrigada, viu? Haja Rodrigo, chegou a coração, hein, mãe de Bárbara? Bárbara aí, ó. Ah, sim, ela vai falar, depois a Bianca. Tudo bem, mãe de Bárbara? Bom Tudo dia, bem, pode falar. Rodrigo? Pode falar, fica à vontade. Bom dia, Rodrigo. Que Deus abençoe o nosso dia. Eu não tenho palavras, né, Rodrigo? Elas já falaram tudo. Porque os meus filhos, primeiramente Deus, é a minha família. Minha família. E agradeço a Deus pelos filhos que Deus me deu, pelos netos que Deus me deu, pela mãe que Deus me deu. Então, elas já falaram tudo. Porque os meus filhos, primeiramente Deus, são a minha vida. Foi esse amor, Rodrigo. É esse amor aí que a gente recebe, né? E que a gente vai tentando repassar. Te amo. Eu amo meus filhos. Eu largo tudo primeiro, não largo meu Deus. Até no amor dos meus filhos. Eu largo tudo para ficar com eles. Tá entendendo, Rodrigo? Porque meus filhos sempre me acolheu. Sempre meus filhos cuidou de mim. Nas horas mais difíceis, eles estavam presentes na minha vida. Então eu não tenho o que falar mais nada, porque Deus sabe tudo. E meus filhos também. Eu amo meus filhos.
primeiramente Deus. Meus filhos são a minha vida. Eu já disse a Deus. E se tiver que levar alguém da minha família, me leve. E deixe meus filhos para criar os filhos dele. Eu já estou na terceira geração. Eu amo meus filhos. Eu meu defeito. Sou grossa. Mas dos meus filhos eu amo. Eu amo meus filhos. Eu não tenho mais nem o que falar. Porque meus filhos falam tudo. Amém. Glória a Eu amo. Deus. Glória a Deus pela sua vida. Dá um pouquinho de água a ela, dá. É muita emoção, Rodrigo. Quando a gente Existe uma coisa. Pode falar, pode falar. É muita emoção, porque a gente vai vendo, né, de onde a gente veio. É porque são tantos testemunhos que não dá para contar tudo aqui. Você não tem noção, não. Nós viemos de uma família de alcoólatra, desestruturada, sabe? Então, quando a gente viemos do interior, que passa dificuldade, família que é rejeitada, pai que é rejeitado, que é o excluído da família, e a gente passa por dificuldade, por humilhação, por várias questões. Então, quando esse choro de minha mãe é um choro de gratidão a Deus. Como minha irmã, uma vez que viajou, a primeira vez que ela saiu do Brasil, que ela mandava, Bia, eu estou aqui chorando, minha filha agora saiu do Brasil chorando. Tudo que a gente faz quando é isso é de gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nossa vida, de transformação, de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. Então, isso tudo é gratidão. Eu vou deixar minha filha falar, Bia, que ela está fora. E eu também, a gente tem que encerrar, né? Por causa do horário. Não, eu estou falando com o Miguel aqui, fica tranquila, tá? Eu só queria, antes da Bianca falar, existe uma coisa chamada herança e outra coisa chamada legado, né? Olha o legado, né, de gerações, e olha os frutos, né? Imagina essa mãe vendo os frutos, né, de uma vida aí de cuidar da família. Então, a todos e todas, precisamos fortalecer as famílias. Fortalecer as famílias. Com Como a certeza. Bárbara falou, a comunicação, né? Ô, Rodrigo, olha o E pai os aí. valores. Que isso aí que vai ficar gravado. Bom dia, gente. Bom dia, ó, pai. Pode falar, pai. Depois a Bianca. Bianca, você fica por último aí. Pode falar, pai. Meus filhos é tudo na minha vida, meu querido. Hoje eu estou vivo, eu agradeço primeiro a Deus, segundo a eles. Se não fosse eles, eu não estava vivendo. É o que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém, pai, te amo também. Trabalhava na roça, tem a mão toda, trabalhava na roça, no cacau, na lavoura, na agricultura. Meu pai ficava na roça trabalhando, minha mãe ia para a roça ajudar meu pai, e quando começavam as aulas, vinha para a cidade para ficar com a gente, para estudar, e meu pai ficava na roça trabalhando, e nas férias a gente ia para a roça ajudar meu pai, e às vezes minha mãe precisava ir para a roça ajudar meu pai, a gente ficava sozinho em casa, tentando respeitar os princípios e os valores que nós fomos ensinados, mesmo estando sozinhos, é uma coisa que eu falo, né? A gente mostra que a gente realmente é quando ninguém vê. Então, quantas vezes minha mãe foi para a fazenda ajudar meu pai na roça e nós ficamos sozinhos na cidade. Às vezes, meu irmão mais velho, o João, não está aqui, mas que também ficava, tem meu irmão Vaguinho, que também é uma outra história que está aqui, que tivemos uma separação e depois Deus nos uniu e hoje, para a honra e glória do Senhor, está ligado em Cristo. É muita coisa, Rodrigo. É muita coisa. É muita Eu coisa. sabia falar que... Vamos precisar de um outro Five Talks aí com a Bárbara, hein? Porque só vai nesse não está precisar. cabendo, não, hein? Vai precisar essa Bianca. questão do legado, Rodrigo, vou deixar a Bia falar, porque é muita coisa. Minha mãe fazia a gente andar 20 e poucos quilômetros nas férias para a gente honrar nosso pai. Todas as férias, ela dizia que a gente tinha que ir para a fazenda ficar com o painho. E a gente, na época, não tinha carro, a gente andava 20 e poucos quilômetros. Princípio de Só honra, né? para poder honrar ele. E ela dizia, vocês precisam passar as férias com ele. Passávamos mais de 3 meses, porque ele não ia para a rua, porque ele tinha que trazer o sustento da fazenda. Então, minha mãe, com toda a dificuldade que ela passou com meu pai, ela sempre honrou ele. Nesse quesito, né, Bia? Então, assim, é o princípio da honra, sabe? De saber que a família, ela dizia, era o maior patrimônio e a gente precisava passar por isso. Então, é muito forte. Desculpa, gente, é que a gente vai ficar aqui o dia todo. Vai lá, Bianca, sua vez. Chegou. Já nem sei como falar
porque era mais falar sobre isso também de honra, que ela falou no início da apresentação, que eu e meu irmão temos muito a honrar pela vida dela e do meu pai, que sempre estiveram conosco. Se eu tô aqui hoje é por causa deles, é porque ela, muito lá atrás, que me colocar em um curso de inglês. Óbvio que tem muito do Senhor também em tudo isso, a gente vê. Mas é muita, muita, muita coisa, como minha Dinda estava falando. É muita história, são muitas camadas na vida da nossa família, são muitos perrengues, mas até aqui nos sustentou o Senhor. E eu queria honrar a vida dos meus pais. O meu pai, eu tava falando com meu namorado, eu tenho contado nos dedos as vezes que eu vi meu pai chorar, de ele se sensibilizar. E hoje, meu pai, ele tá sendo alcançado, quebrantado pelo Espírito Santo. E isso mexe muito comigo também. Então, na hora que ele começou a chorar, eu não aguentei. Aí eu tenho muito a honrar na vida deles e realmente agradecer a Deus, porque minha mãe é um exemplo para mim de mulher, de mãe, de filha, de esposa. E sempre quando, em vários e vários momentos da minha vida, eu sempre penso o que Jesus faria. E aí me vem minha mãe na minha cabeça, de pensar como ela agiria em uma situação dessa, e como muitas vezes ela esteve passando por coisas muito piores do que as que eu passo ou que eu passei, enfim. E eu falo, mas minha mãe, mesmo assim, ela não deixou de. Eu nunca vi minha mãe falhar, sabe? Em momentos que você se vê desesperada de tudo acontecendo nessa época que eu era muito novinha, quando a gente passou pelos problemas de depressão com meu irmão. E eu ia pro quarto e eu lembro que eu chorava e eu orava, pedindo pro Senhor para que ele continuasse vivo, né? Porque foi um período muito difícil para nós, eu era muito, muito nova ainda para entender. E a minha mãe sempre esteve firme, não só nesses momentos, como momentos que vieram depois desse, como nessa viagem que ela citou, que também foi uma outra batalha espiritual pra gente, foi muito difícil. E foi mais recente, né? A gente sabe que o senhor ainda tá trabalhando nessas coisas, mas a minha mãe, ela sempre foi um exemplo pra mim de mulher e de fé. Então eu queria só honrar a sua vida, mãe, a vida de Dinda, da minha avó, de Jane, de todo mundo da minha família que tá aqui, porque vocês são o que eu tenho de mais precioso na minha vida. E eu carrego, como Tefinha disse, um pouquinho de vocês. Quem me conhece, conhece vocês, porque não tem como conhecer Bianca sem conhecer vocês, porque vocês que me formaram e me ensinaram sobre tudo. Então é isso, eu amo vocês, queria honrar a vida de vocês. Beijo que eu já tô chorando muito. Glória a Muito Deus, bom. princesa, te amo. Ô, Wagner, eu tinha certeza que você ia levantar a mão, meu irmão. Então vai lá, fala aí. Tá no mudo. O áudio, Val, tá no Precisa mudo. habilitar o áudio aí. Clica no microfone. Do lado da carinha, Val, tem a câmera e tem o microfonezinho. Quando Tem você a clica câmera do nos lado pontinhos, esquerdo, é o primeiro botão do lado esquerdo. Está no celular, né? nos 3 pontinhos onde você levantou a mão, Val, tem a carinha. Do lado da carinha tem um áudio. Enquanto ele abre aí, Rodrigo, quando ele abrir, eu paro. Deus tem me ensinado muito a questão da obediência, né? Consegui. Pronto, vá, meu irmão. Glória a Deus por isso. Me sinto grato de estar participando dessa live. Eu acordei cedo hoje e comecei a orar pela vida de Bárbara, para o Espírito Santo estar dando sabedoria e discernimento a ela mais uma vez, né? Como Bárbara diz, é muita coisa para se contar. Eu faço parte desse legado, dessa história de vocês. Ela sabe que eu sou emotivo. Temos, né, muita coisa em comum. Tenho sobrinhos lindos que eu chamo de filhos, todos eles. Eu falo que Bia é meu xodozinho, mas que os outros nunca sintam ciúme disso, que eu sou um tio paizão e protetor mesmo de longe, né? E eu estou aqui para honrar, hoje em especial, a vida de Bárbara, porque esses dias eu mandei algo para elas e sempre eu falo do amor incondicional, que devemos viver o amor de Deus, que é o amor verdadeiro, o amor puro, é o amor sem condição de troca. Ele tem que ser sincero, e esse é o amor de Deus em nossas vidas. Bárbara tem sido um exemplo na palavra amor e na palavra perdão. Eu, como irmão mais velho, vindo de um primeiro casamento, no qual também tenho minhas fases, aprendi muito com Bárbara, apesar dela ser mais nova que eu. Eu sou o primeiro, né, do primeiro casamento. Mas amo meu pai, amo minha véia Dalva, ela sabe que no meu coração tem lugar para ela, tem lugar para minha mãe de sangue, tem lugar para todos. Porque Bárbara nos mostrou
através da vida dela, o que é viver esse amor verdadeiro. É sem indiferenças, é perdoando, é vivendo esse sentimento bom que nos une. E tem uma palavra na Bíblia que diz: pais, ensina o caminho aos teus filhos por onde andar, para quando cresceres não se desviarem deles. E eu vejo isso na vida de Bárbara, de Dayana, dos exemplos que cada um vem seguindo através dela. Ela é um morão, ela é uma coluna nessa família. Passa altos e baixos, minhas irmãs. Mas a palavra diz: Deus estará contigo nas aflições, nos seus problemas. É Ele que te sustenta, te sustentou até aqui e sustentará. Porque até agora Ele tem cuidado de você e de nós. Porque nós buscamos colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando colocamos Deus, isso acontece. Ele nos une, não importa onde Bianca esteja agora, mas está presente em espírito, está em um vídeo. Tem outros que não estão participando. Tem meu irmão João, que também amo muito de coração. Não amo menos nenhum. E fica aqui uma palavra forte que está em Coríntios 13 que fala, né? Se a gente não tiver o amor, nós não temos nada. E a palavra perdão. Eu sou muito falante, mas aqui vou me conter para que os outros possam participar. Só digo a vocês, do fundo do coração, mesmo em silêncio, estou orando por vocês nas madrugadas de dia. Tefinha linda, que seria minha afilhada, mas hoje é o dia do César. Mas estou orgulhoso de você ser afilhada dele. Porque César e Anderson também são grandes homens na vida dessas mulheres, Bárbara e Dayana. Tenho Anderson como um amigo, como um irmão, né? Foi através de mim que Bárbara conheceu Anderson, mas hoje tenho o mesmo carinho por César, por todos os meus sobrinhos, Cezinha, Cauã, Ayla, Samila, John, e essa turminha nova aí que tio Vaguinho ainda não deu aquele abraço pessoalmente. Fico aqui grato por permissão de falar. Bárbara, continua no caminho, minha filha. O alvo é Jesus. Não importa, vai buscar o reino, vai buscar a tua salvação. E que você seja esse exemplo a ser seguido por todos nós da família. Eu sendo mais velho, eu te respeito e agradeço muito a Deus pela sua vida. A palavra-chave é gratidão a Deus por todos esses momentos que estamos vivendo, tá bom? Deus te abençoe, continue te dando essa força, esse discernimento e sabedoria. Grato a vocês, a paz do Senhor a todos. Grande beijo. Amo vocês. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado. Tio. Estamos caminhando para o final. Pode. Quem está falando? Não? Eu consegui aqui abrir só A rapidinho. pastora Janice. Vai lá, pode falar, Janice. Depois a gente finaliza, tá? O pastor Miguelito já entrou na sala. Eu só gratidão pela essa família, gratidão por tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, e tudo é um operar do Senhor, né? Deus, ele prepara tudo, né, para aquilo que ele tem lá na frente. Então, o que eu vejo aí é sementes que deram fruto e que vão dar mais frutos, né, e que vão alcançar milhares e milhares de vidas através do testemunho de cada um e dos feitos de cada um. Então, só gratidão por todos. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos direcionando no caminho, né, do Senhor. Amém? E assim, só gratidão a todos. Amém. Muito obrigado. Pastora Eu acho que vai Janice, ter que minha ter um nega. outro. Vai ter que ter um outro Five Talks aí, não vai ter jeito, né? Porque é muito importante esse tema, é muito abrangente, né? E em um tempo de tantas tragédias familiares que nós acompanhamos nas notícias diárias, né? Que seja uma luz, que seu propósito de falar sobre família seja uma luz para as pessoas, né? De esperança, de fé. Família perfeita não tem, né? Cada um, né? Se o filho vive junto, vive separado, se é biológico, se é adotivo, né? Se tem problema, se é isso, se é aquilo. Se o pai também, que essa live, né, que vai ficar gravada no YouTube, inclusive eu peço para que compartilhe, ela seja aí um alento para as famílias, para um recomeço, né, para que inspire famílias disfuncionais, famílias que precisam se posicionar, pais que precisam se posicionar, possam ter aí como exemplo, né? Eu gostaria que você deixasse as últimas palavras, Bárbara, e só a última pergunta: como é que o Five, né, agrega na sua vida em relação a esse tema?
Aí você põe as suas últimas perguntas e a gente finaliza. Amém. O Five tem desafiado na constância. Eu falo sempre, é uma constância, é uma nova família que tem nos aproximado. Foi Stephanie, a minha sobrinha, essa novinha, foi ela que me convidou minha irmã. Meu irmão Wagner já está começando também entre algumas coisas, pastor Janice. Então, assim, o Five também, ele nos ensina a ser constantes, a ter o hábito diário ali de ler a palavra, de meditar, de compartilhar. Eu brinco que o Five não é terapia, mas é terapêutico, porque é um momento de terapia que a gente faz ali também, e Deus usa as pessoas de forma poderosa. Às vezes você entra, fala, eu não vou falar nada hoje, vou ficar muda, daqui a pouco o Espírito Santo te usa para ministrar na vida de alguém, o Espírito Santo usa outra pessoa para ministrar na sua vida. Então, é um momento de compartilhar, é um momento de dedicar as primícias do nosso dia ao Senhor, super importante, e é um momento de nos desafiar também, porque se eu estou aqui hoje foi um desafio que surgiu no Five, o livro que nós estamos como coautora também foi um novo desafio do Five, então é um despertar de nós, mulheres e homens, para novas coisas que Deus ainda tem para fazer. Né? O Five Arts tem despertado, o Five Promessas, Five Cura Libertação, o Five Kids, o Provérbios Pais e Filhos de Noite. Gente, então, assim, são muitas possibilidades que une pessoas, une propósitos e desperta também. E eu vou encerrar, porque senão não dá conta, mas assim, eu quero dizer que continue firmes, confiantes no Senhor, há um tempo certo para todas as coisas, a obediência, acima de tudo, a palavra do Senhor, a obediência aos esposos, à família, honrar pai e mãe, honrar os filhos, não irá aos filhos. Eu botei aqui no chat, quando Grazi falou, um dos momentos, eu às vezes quero ir para a rua, fazer evangelismo, fazer a obra, e às vezes Deus diz, não, fique em casa. E enquanto às vezes as pessoas acham que Deus vai dizer vá para a rua e fazer a obra, às vezes Deus diz fique em casa. E nos momentos que eu vi o milagre de Deus operando na vida do meu esposo, levando meu esposo até a igreja para assistir uma apresentação de Bianca, levando meu esposo até um culto comigo, levando meu esposo a um encontro de casais, um retiro de casais que eu esperei há mais de 15 anos, foi por obediência ao Senhor. Enquanto os olhos humanos diziam não faça, não vá, você é boba, isso é errado. E quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, está no centro da vontade de Deus, tudo acontece. Eu vi grandes milagres. E eu quero agradecer a Deus por mais um milagre que Ele está operando, porque assim, Deus usa cada um de nós onde Ele quer e da forma que Ele quer. Então, Bianca foi muito sábia quando ela disse que são muitas camadas em nossa família, são muitas temáticas, Rodrigo, que envolvem a nossa família, que não dá para abordar aqui. Cada pessoa dessa que falou, e os que não entraram, os que não falaram, tem vários ramos de cura, de salvação, de libertação, de trabalhar de Deus, de inúmeras temáticas, né? Então, que Deus possa usar cada um de vocês onde Deus plantou. Eu sinto como se a minha família tivesse sendo distribuída. As raízes estão sendo distribuídas e cada um vai plantar e vai semear onde Deus tem colocado. E Deus tem me mostrado isso, porque eu sou a galinha da Zé Grande. Deus tem trabalhado isso na minha vida. Eu estava em igreja e eu queria que os meus filhos estivessem comigo. E Deus está dizendo, não é do seu jeito. Às vezes eu vou querer você em um lugar, seu filho em um, sua filha em outro, e está tudo bem, estão no meu caminho, fazendo a minha vontade. Às vezes a gente quer todo mundo junto, mas Deus, às vezes ele vai e espalha, mas ao mesmo tempo que ele espalha, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito Santo e unidos em oração. E eu quero agradecer a Deus, por exemplo, tem um impacto, a igreja que eu congrego faz um trabalho de evangelismo no impacto de carnaval. E o meu desejo, muitas vezes, seria ir para a rua para poder falar do amor de Deus para as pessoas. Essa camisa aqui. E Deus, muitas vezes, ele tem me dito, não vá lá no Impacto. Ontem mesmo ele falou comigo, lá no Impacto já tem outros irmãos que estão lá fazendo. Hoje eu quero você com seu esposo, com a sua família. E Deus usa onde a gente quer. Quando marcou o Five, marcou para o dia 14 de fevereiro. Eu falei período de carnaval, onde eu estarei no período de carnaval? No Impacto, fazendo a obra, em viagem em família, como tinha. Mas não, Deus coloca a gente onde quer. E hoje eu estou em um dia de carnaval, falando do amor de Deus para impactar outras vidas. Não fui evangelizar na rua no Impacto, mas eu estou aqui, tendo a oportunidade de falar com pessoas. Então, onde a gente estiver, a gente pode ser canal de bênção para abençoar outras pessoas e outras famílias.
Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, eu quero agradecer a Deus. E agradecer porque eu também já fui do mundão, do carnaval, da bebida, da cerveja. E para honra e glória do Senhor, eu fui liberta. Eu falei com minhas pessoas, falei, amor, fui liberta do carnaval, eu não sinto nada, nenhum desejo de ir para o carnaval mais. Deus tirou de mim tudo aquilo. E aí ele fala, você não foi curado completamente não, que você fica querendo ir para o impacto. Eu falei, mas o impacto é para evangelizar. Então, assim, o impacto a gente vai trabalhar, é falar do amor de Deus. Então, assim, que Deus possa abençoar cada família. E eu queria fazer uma oração para encerrar, Rodrigo, né? Pedindo a Perfeito. Deus para guardar cada família. Senhor Deus, nós te agradecemos por este amanhecer e por cada família aqui representada. Pai, eu te peço agora que estas palavras não fiquem apenas no intelecto, mas que desçam ao coração como sementes em terra fértil. Senhor, visita cada mãe que se sente cansada e cada pai que ainda não entendeu o peso da sua coroa de sacerdote. Retira todo o peso de culpa e coloca no lugar a autorresponsabilidade que nasce do teu espírito. Dá-nos coragem para dizer o não que protege e o sim que edifica. Que em nossas casas o presente nunca ocupe o lugar da nossa presença. Que nossos filhos olhem para nós e vejam teu reflexo. Não pela nossa perfeição, mas pelo nosso posicionamento em ti. Declaramos que nossas casas são teu projeto, que nossas crises são oportunidades de milagres e que, assim como eu vi a cura e o batismo em minha família, cada pessoa que me ouve agora também verá a tua glória se manifestar em seus lares. Seja o teu nome, Deus. Pai, ajuda-nos a amar quando formos contrariados, a orar enquanto eles dormem. Quantas vezes eu orei pelos meus filhos porque me ensinaram a fazer isso? E a confiar que o Senhor está trabalhando no secreto. Que a nossa decisão hoje seja a de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que a gente não deixe que nenhum roubador da palavra tire isso que foi declarado aqui. Que a gente se posicione, receba e segure e fique firme nas promessas que Deus tem para nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, gente. Obrigada. Deus abençoe. Amém, muito obrigado. Deixar o convite a compartilhar esse link, né? O Guilherme, assim que tiver disponibilidade, vai subir isso para o YouTube. Compartilhar, isso é muito importante, esse compartilhamento, né? Para que famílias sejam abençoadas, né? Você falou aí da família ramificando, né? São os ramos da videira gerando frutos, né? Para o reino de Deus. É isso. Então, obrigado, Bárbara, pela sua disponibilidade, pela sua excelência, pelo temor ao Senhor, né? E convido a todos e todas aí para o Five, né? Five Mulheres, Five Homens, Five Europa, Five Estados Unidos, temos um monte de Five aqui, Five Talks, né? E convidar também para que quem puder ficar, né? O pastor Miguel está já na sala, vamos falar agora sobre o tema Fé sob pressão, a vida cristã em um país comunista, tá bom? Então, muito obrigado a todos e Rodrigo. todas. Obrigado. Amém, gente. Deus abençoe. Vou ficar aqui, viu, Rodrigo? Agora eu vou desativar a câmera uns Tá momentinhos. bom, perfeito. Obrigado. Para receber. Guilherme,